Olá, boa noite. Meu nome é Camila, eu sou do Ministério Esperança de Israel e neste mês de novembro nós vamos falar sobre pecado. Nesse penúltimo mês do ano, nós vamos fazer esse exercício de retomar ao início, principalmente, esse início na palavra de Deus, que é no Gênesis, no livro de Gênesis, que é nesse princípio de começo de vida humana na Terra, conforme a criação do Senhor. O livro de Gênesis, ele detalha como palavra da verdade, ação por ação, realizada pelo Senhor, bem como todo o contexto desse princípio de todas as coisas. E aborda o mundo, o universo, os animais, os vegetais, os humanos, e não só isso, mas também a organização e a distribuição de todas essas coisas. Mas mais do que um tratado acadêmico ou ainda filosófico, a gente vai falar nesse mês, aqui no Quinta com a Palavra, da natureza do homem no princípio e da entrada do pecado, do mal no mundo. Veja, é muito importante eu comentar com você nessa noite que, independente se você acredita, no que a Bíblia declara como verdade, no que ela detalha como verdade ou não, a ciência, que é aceita por muitas pessoas, já verificou e já confirmou muito do que está escrito. Isso é, para nós que cremos, com a permissão do Senhor, que se agrada muito de que nós possuamos conhecimento sempre. E pela permissão dele, a tecnologia ela avança. E com esse avanço, quanto mais ela avança, mais ela confirma tudo aquilo que o Senhor declara na palavra dele, na Bíblia, como real e verdadeiro. Dito todas essas coisas, falar sobre pecado é falar sobre a natureza do homem que foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. O homem inicialmente ele foi criado sem corpo físico. Ele não sentia dor, ele não sentia medo, ele não sentia angústia, nem inveja e muito menos ira. Esse homem, ele foi criado com os valores e com os atributos semelhantes a Deus e com essa intimidade de tal forma que todos os dias ele se encontrava com o Senhor para conversar. Imagina só, todos os dias o Senhor ia até o jardim conversar com ele. Essa intimidade, entre e além de o Criador e a criatura, e além de uma intimidade de pai com um filho, ia muito além de uma intimidade entre um servo e um senhor. Era uma ligação, era uma intimidade, uma conexão um com o outro, como se um fosse a extensão do outro. Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, dá esse sinal para a gente, no versículo que diz exatamente assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E tomou o Senhor Deus, homem, continuando em Gênesis, E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Veja, essa leitura que eu vou fazer para você é de Gênesis, continuando ali de 5 a 15, voltando um pouco para o versículo 15, do versículo 5 e continuando até o 15, veja só. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como eles lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão.
E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Consegue compreender, nesses poucos versículos, a perfeição e a riqueza de detalhes com a qual o homem foi pensado e desenhado e atribuído a ele poder de guardar e nomear os animais que já existiam? Mas nós sabemos, infelizmente, que a trajetória do homem não parou por aí, no capítulo 2 de Gênesis, né? Mas no capítulo 3 de Gênesis nós vemos a sequência de todas essas coisas. E a partir, do versículo 1 do capítulo 3 diz: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, e tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e a ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que eles estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher na presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E por inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden,
e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Veja, capítulo 3, dos versículos 1 a 24, completamente lidos aqui para te relembrar essa situação que foi a trajetória do homem e do ato, né, do pecado original. Esse ato simbólico foi comer a maçã da árvore do conhecimento entre o bem e o mal, e isso não trouxe nenhuma maldição para a fruta em si, para a maçã, mas sim para aquele que cometeu a infração. O Senhor, ele tinha dado apenas uma instrução, mas a mulher, induzida ou não, ela quis ser igual a Deus. E seguindo, tomou da fruta, ainda que com a instrução de que não deveria ser comida. E comeu e compartilhou. Desobediência. Porque a serpente, ela provocou, mas a realização do ato de desobediência foi fruto de escolha. Eu não tô aqui nessa noite para conversar com você sobre esse assunto e principalmente, eu não estou aqui para demonizar esse ato de um homem induzido e falho. E quando eu digo homem, é o homem e a mulher. E nem a mulher com a arrogância e a ambição dela, e nem a alimária, que até então nem era uma serpente, era uma alimária, que depois se tornaria uma serpente. E muito menos, não estou aqui para demonizar uma fruta que estava em seu devido lugar e foi apenas um objeto nessa ação toda. Mas eu estou aqui para te mostrar nessa noite, e louvado seja o Senhor Deus, que se você puder me ouvir nessa noite, que nesse ato, nesse pequeno ato de desobediência, que provavelmente foi muito rápido, nós temos essa consequência que dura milhares e de milhares de anos. Para muitos, a perda não foi só do conforto, né? Da ausência de todas as coisas que conhecemos como desconfortáveis hoje, mas da essência, da intimidade impressionante com Deus, desse acesso irrestrito ao Pai. Foi a perda da comunhão com Ele de uma tal forma que a gente hoje nem consegue sequer imaginar como era. E esse ato tão pequenino, com um resultado tão grave, profundo e duradouro, né? Tão impactante, mas ainda assim, a misericórdia desse Senhor maravilhoso que nos criou e nos pensou para viver num jardim perfeitos e protegidos, a misericórdia dele prevaleceu, porque mesmo nós temos cometido, nós, eu digo, humanos, Adão, Eva, homens, esse ato de desobediência tão enorme, ele prevalece, o Senhor prevalece em graça e misericórdia e envia o próprio Filho, o único, para que eu e você pudéssemos ter, através do sacrifício de Jesus, essa oportunidade. Porque assim, o único que poderia pagar o preço que era necessário para restabelecer esse acesso, para restabelecer essa intimidade, esse contato, era o Filho de Deus. Então, sendo ele o único que poderia pagar esse preço, ele envia o próprio Filho para pagar esse preço desse ato cometido pelo homem. E aí essa oportunidade nós temos neste dia de ter uma vez mais a nossa intimidade com o Senhor. Quando nós fomos criados, quando o homem foi criado, o homem era intimamente conectado ao Senhor de uma maneira inimaginavelmente gloriosa. Inimaginavelmente gloriosa. E depois de Jesus, nós temos essa oportunidade de escolher retornar a essa intimidade. Existem muitas religiões, mas apenas em uma delas, o Deus Todo-Poderoso envia o próprio Filho para morrer por mim e por você, para você ter oportunidade, para que eu tenha oportunidade. Percebe? É para todos os que o escolhem, graças ao Senhor Jesus, que morreu e morreu morte de cruz, e morreu uma morte violenta, e foi torturado, e foi humilhado. Ele sendo Deus que não precisava passar por nada disso, mas ele
passou por amor, para que você e eu, nós pudéssemos escolhê-lo e retomar a intimidade com Deus. Eu agradeço a tua companhia até aqui. Espero que essa palavra de introdução do nosso tema do mês, que é pecado, ela tenha sido uma palavra de bênção para você. E se o Senhor assim nos permitir, na próxima quinta-feira eu vou retomar falando um pouco mais profundamente do que é pecado, a palavra de Deus. Eu agradeço a minha oportunidade. Deus abençoe.